Abre comigo em Provérbios capítulo 24, verso 3. Se eu me perder um pouquinho aqui é porque eu não estou acostumado a usar terno, tá? Eu estou parecendo, você viu que eu estou falando assim? Eu estou esperando um presente aí, mais ternos, para eu começar a usar mais ternos, né? Mas, estou brincando, é lógico. Mas Deus vai falar conosco hoje. Provérbios 24, capítulo 24, verso 3. Está aí. A mensagem de hoje, ela tem 19 páginas. Eu não vou pregar as 19. Mas ela é extraída de um e-book que acabou de terminar, eu acabei de terminar, chamado As Chaves de Provérbios. São 177 páginas. E quando, eu acho que vai ter mais, mas até aqui, cada página, cada vez que eu escrevi algo, cada pesquisa que foi feita, me trouxe uma mudança de mentalidade muito grande. Eu confesso para vocês que até alguns comportamentos pessoais eu comecei a mudar a partir desse livro. Esse livro mexeu tanto comigo, que eu não decidi apenas escrever o livro, como eu também decidi trazer uma série de conselhos de provérbios na minha rede social, porque realmente mexeu com o meu comportamento. São 31 capítulos, eu acho até pequeno, mas que possuem riquezas importantíssimas. Quando você lê o capítulo 1, não é isso que eu vou pregar hoje, mas quando você lê o capítulo 1, você vai ver que Provérbios tem um intuito muito profundo. Ele traz, por exemplo, conhecimento aos simples, ele traz entendimento aos tolos, e a Bíblia vai dizer que traz ainda mais sabedoria aos sábios. Então, assim, quando eu leio Provérbios, realmente eu fico impactado. E quando eu fui escrever o livro, e aqui eu tirei uma parte dele para pregar nessa noite para vocês, eu precisava entender o que é sabedoria. E quando chegou no capítulo 24, verso 3, eu tenho uma construção poderosa de uma casa. O autor aqui não é Salomão, possivelmente. Não se sabe quem escreveu, né? A maior parte de Provérbios é escrito por Salomão, mas especificamente aqui não se sabe quem é o autor. Mas aqui ele está usando a construção de uma casa para trazer para nós conhecimento de como se constrói uma casa de uma forma eficaz. E aqui, especificamente também, ele não está falando apenas de uma casa de tijolos, ele está falando de um lar, está falando de um ambiente, de uma família madura, estruturada. Está falando de projetos, de uma igreja estruturada, madura. E eu creio que parte da mensagem de hoje você não aprendeu em lugar nenhum. Eu vou dizer por mim, eu nunca aprendi. Eu fui aprender através da palavra, venho aprendendo através da palavra, e isso marca os nossos corações. Diga comigo, unção. Mais uma vez, unção. Unção é importante. A unção transforma o homem simples ele faz com que homens simples façam coisas extraordinárias. A unção do Espírito faz com que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. Essa é a capacitação do Espírito. Os dons espirituais são essenciais para o corpo de Cristo, a igreja. Os dons, a palavra de Deus diz que os dons edificam a igreja. A estrutura é importante. Não, hoje mais ou menos 300 pessoas mais ou menos passando por aqui, com muitas ausências, com eventos paralelos, enfim. Não caberia se não tivesse uma estrutura adequada para receber os seus filhos, uma parte administrativa para que organizasse a igreja. Tudo isso é importante. Os milagres é importante, são importantes. Os milagres, eles manifestam a glória de Deus. Milagre é uma intervenção sobrenatural do céu tocando a terra. Mas tudo isso sem administração escorre pelos vãos dos dedos. Tem muita gente aqui que já recebeu muitos milagres, por exemplo, financeiro.
recebeu um milagre financeiro, mas com a mesma facilidade que veio nas mãos, foi. Por quê? Porque teve a capacidade de receber milagre, de receber os dons, de receber unção, chamado, mas não sabe administrar, não sabe manter. Então, quando nós vamos ler esse texto, nós vamos entender que unção é importante, dons são importantes. Eu gosto de ensinar sobre dons, estrutura é importante, tudo isso é importante, mas eu preciso de sabedoria e inteligência para administrar. Então, Provérbios capítulo 24, verso 3 diz: com sabedoria, diga comigo, sabedoria, se constrói uma casa. A primeira palavra é sabedoria, que do hebraico, ela não é apenas alguém fora do comum, alguém, não. A palavra sabedoria é alguém que tem a capacidade de aplicar de forma correta a inteligência e o conhecimento. Mas essa sabedoria vai levar essa pessoa a aplicar no tempo certo, do jeito certo, com as palavras certas, na forma correta. Sabedoria é saber o tempo, discernir o tempo, discernir as ações. Porque se você não tem sabedoria, você pode fazer a coisa certa, mas no tempo errado. Isso vai se transformar em algo ineficaz. Quem não entendendo, diga glória a Deus. Por exemplo, a fala, eu vou falar um pouco sobre isso. Você pode falar a coisa certa, mas fora de hora, vai causar um efeito destrutivo. Então o texto está nos ensinando que a sabedoria, ela constrói, é ela sim que executa. Que a sabedoria, que é a palavra-chave do livro de Provérbios, ela é a capacidade de agir em todos os contextos, eficaz e poderosamente. Se você ler depois o estudo, eu posso mandar para você, ou tanto o e-book, você vai ver lá a palavra hebraica que traduz, que define, na verdade, a palavra sabedoria. Mas ele não para por aí, ele diz que com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida, e essa palavra pode ser traduzida como inteligência. Algumas versões aí tem inteligência. Então sabedoria e inteligência não são a mesma coisa. Logo, se sabedoria é a capacidade de aplicação, inteligência é a capacidade de compreensão, entendimento. Não é somente ter informação, é entender o que significa aquela informação. Você pode ter todo tipo de informação, eu acho até bonito, principalmente os novos no ministério. Eles vêm com a informação, porque eles acessam muita informação nas redes sociais. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Eu acho lindo, mas isso só é uma informação. Porque a partir do momento que você entende e compreende, você passa também a ter capacidade de tomada de decisões. Logo, eu tenho informação, mas se eu não tomei uma decisão, é porque o ambiente que eu estou não me permite tomar essa decisão. Então, inteligência é compreensão, entendimento profundo, capacidade de poder de decisão. Então, percebe que sabedoria é a aplicação da inteligência no tempo certo, da forma certa, do jeito certo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas não para por aí. Olha, nós construímos uma casa com sabedoria, nós consolidamos a casa com inteligência. Mas olha o verso 4: pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. Então logo a sabedoria construiu, a inteligência consolidou, mas o que enche de frutos os cômodos, a casa, é o conhecimento. E aqui mais uma vez, conhecimento não é um conjunto de informações, porque eu vou dizer para você, nós estamos num tempo que o que vocês recebem de informação é absurdo. Tem um livro, eu não me lembro agora o nome do autor, Nicholas Carr, uma coisa assim, que ele vai dizer que isso um dia vai dar um tilt nessa geração. A gente recebe informação o tempo todo, em tempo real. O que nós recebemos hoje, há 1000, 2000 anos atrás, era muito demorado. O processo era muito lento, era diferente. Você tem, por exemplo, a máquina, que eu esqueci o nome agora, que fez a folha, papel, aquela coisa toda, que inclusive a Bíblia é o primeiro, né, de todos. Depois você vai vendo que
de uma invenção ou inovação para outra, 200, 300, 500 anos. Hoje você inova hoje, daqui uma semana aquele celular que você comprou já está ultrapassado. Ter informação não é ter conhecimento, porque conhecimento é fruto de relacionamento. Não é só informação, é o que eu extraio através do relacionamento. Essa palavra, inclusive, é usada para casais, falando de atividade ou de relacionamento sexual, que você passa a conhecer por causa da intimidade. Vamos parafrasear o texto. Vamos construir uma casa. Quem constrói? A sabedoria. Ela aplica da forma certa, do jeito certo, no tempo certo, na estrutura certa. Quem consolida a casa? A inteligência. E quem enche de frutos a casa? O conhecimento. Nós temos aqui um padrão perfeito de uma casa próspera. Nós temos 3 perfis. No e-book nós temos os perfis bem detalhados. Aqui eu tenho o do sábio, do inteligente, né? Na verdade são 2, porque o conhecimento faz parte tanto do sábio como do inteligente. Mas eu quero falar de um perfil, que é o do inteligente. Lógico, volto a repetir, para te dar uma ênfase maior, sabedoria é a nossa capacidade de aplicação. Para mim, por exemplo, que gosto de falar muito, às vezes ficar quieto é um trabalho. Às vezes não é a hora de falar. Às vezes não posso falar aquilo. E às vezes simplesmente não importa se eu fale aquilo ou não. Mas para que eu tenha esse discernimento, essa inteligência, eu preciso mergulhar em alguns tipos de inteligência. Então, sabedoria, nós vamos receber sabedoria. Quem vai receber sabedoria do alto aqui, diga glória a Deus. Mas nós vamos falar de inteligência. Então, inteligência é entendimento, compreensão. Não é só informação. Você tem capacidade de tomada de decisão, porque você tem inteligência. E eu descobri na Bíblia, especificamente em Provérbios. Nós vamos ficar em Provérbios, nós não vamos sair de Provérbios. 9 tipos de inteligências. O estudo vai estar completo para vocês. Vocês podem acessar amanhã no aplicativo gratuitamente. São 9 tipos de inteligência. Na psicologia, se eu não me engano, é Howard Gardner, criador das inteligências múltiplas, ou da inteligência múltipla, não sei como que fala. Ele vai falar de vários tipos de inteligência, por exemplo, musical, espacial, relacional, que no Provérbios é relacional, né? Ele vai chamar de interpessoal. São vários tipos, há várias vertentes, teorias que vão falar de determinadas inteligências. Então nós vamos para Provérbios e vamos extrair de Provérbios alguns tipos de inteligência, que realmente vai mudar o nosso cenário, vai transformar a nossa vida. Nós vamos governar os nossos dons, a unção que carregamos, a estrutura, tudo que o Deus confiou, nós vamos carregar, governar isso com excelência. Primeira inteligência, eu quero que você repita comigo, porque nós vamos repetindo para a gente guardar. A primeira inteligência, diga comigo, inteligência espiritual. A primeira inteligência em Provérbios é a inteligência espiritual, e não só a primeira, a mais importante. Porque se nós, não tivermos capacidade de inteligência espiritual, nós estamos fadados ao fracasso. A Bíblia diz em Provérbios 1:7, põe para mim, o temor do Senhor, diga comigo, temor. Então temor, irmão, não é medo somente. Sim, você consegue traduzir essa palavra como medo, mas o temor é reverência, reconhecimento, dar o peso devido. A Bíblia então vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra princípio quer dizer origem, começo. Nada vem antes do que o temor. Nós precisamos entender o que é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor é confiar nos seus princípios. Se Deus criou desta forma, logo isso é o melhor, é o perfeito. Vamos usar um exemplo, eu usei de manhã. O relacionamento sexual. O relacionamento sexual é criado do contexto do casamento.
Quando ele foge do contexto do casamento, logo ele está quebrando um princípio. E não é o pastor Eduardo que está falando isso, o pastor fulano, ou o pastor ciclano. Esse é um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Quando você quebra o princípio te quebra. E não é uma praga de pastor, você quebrou um princípio. Logo, é um princípio espiritual que é importante. Então não é o pastor que quer que você case, que você faça isso, ou um líder. Não. É uma questão de princípios. Que são princípios inquebráveis. Ou pode ser quebrável, mas desde que tenha um efeito colateral. Então temer ao Senhor é reconhecer o seu designer, o seu padrão. Se Ele criou desta forma, glória a Deus. Eu vou me submeter ao seu designer. A Bíblia, a mensagem, ela vai dizer da seguinte forma, uma Bíblia parafraseada: tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo, todo conhecimento, entendimento vem dele, só os ignorantes esnobam isso. Então tudo que vem do eterno, eu preciso dizer, esse é o princípio, eu não posso quebrar. Se você pegar o Velho Testamento, nós temos os 10 mandamentos. Não assassinarás, não é não matarás, a origem é não assassinarás, porque existe dentro do Velho Testamento algumas legalidades, algumas brechas para que se possa fazer isso, por exemplo, como um policial que defende a sociedade. Mas não matarás, por mais que nós não temos mais o costume de pregar aqui os 10 mandamentos, aquela coisa toda que eu acho que devia ser pregado, enfim, mas por mais que ele está na velha aliança, ele não deixou de ser um princípio. Quem está entendendo? Só porque nós estamos na nova aliança, eu posso sair matando? Sim ou não, gente? Tem consequência? Então é um princípio espiritual. Eu quero que você entenda que existe uma ordem divina para a vida, os relacionamentos, para o trabalho, para a família, para a adoração. Quando a gente ignora esses princípios, nós estamos ignorando um princípio chamado, uma inteligência chamada inteligência espiritual. É a primeira coisa que aparece em Provérbios. É a primeira coisa. Vamos lá, não, deixa para depois. Qual é a primeira inteligência? Espiritual. Então, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Me ajuda. Primeira inteligência. Anota aí, a primeira inteligência em Provérbios é a inteligência espiritual. A segunda inteligência é a inteligência moral. É a capacidade de discernir entre o certo e o errado, o ético e o antiético, de viver com integridade. Essa inteligência está em todo o livro de Provérbios. Você vai ouvir o tempo todo dizendo: aquele que rouba o pobre, aquele que a balança é desleal. O tempo todo está falando do princípio de moralidade. Então não adianta eu ter cheio de unção, Pai, glória a Deus, e eu não ser uma pessoa antiética lá fora. Eu sei que acontecimentos, adversidades acontecem no meio do caminho, mas eu preciso pesar isso. Então a segunda inteligência é a inteligência moral. Olha o que está escrito em Provérbios 27. O justo anda na sua, felizes lhe são os filhos depois dele. O justo anda na sua integridade. O que é integridade? Pleno, completo. Essa palavra poderia, quando é trazida para o Novo Testamento, ela poderia ser a palavra grega teleios, ou teleios, que é maturidade. Quem anda integralmente, qual é o efeito disso? Olha lá, felizes são seus filhos depois dele. É uma consequência. Então a inteligência moral faz parte das nossas vidas. Você consolida a sua casa quando você tem inteligência moral. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma pessoa que tem inteligência moral, ela é confiável. Todo mundo quer ter essa pessoa por perto. As pessoas depositam nela confiança, contam os seus segredos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Faz 10 anos que eu sou pastor dessa igreja, de 20. Se eu fosse contar, presta atenção, se eu fosse contar os segredos que eu já ouvi no meu gabinete,
Você não imagina. Para você ter uma ideia, tem segredos que eu ouvi, que eu não contei nem para minha esposa, porque ela corria risco de vida se eu contasse para ela. Só uma pessoa confiável, alguém que é capaz de guardar, de ter moral, pode ouvir esse tipo de coisa. Essa é uma inteligência que está dentro de Provérbios. Leia. Eu sei que a maioria de vocês vai pegar Provérbios a partir de agora e vai ler todo dia. Se você pegar um capítulo por dia, você lê dentro de um mês. Então nós temos duas inteligências. Inteligência não bate, né, mano? Vamos treinar isso aqui. Inteligência e inteligência moral. Nós vamos consolidar nossas casas com inteligência espiritual e inteligência moral. Terceiro, diga comigo, inteligência emocional. Olha esse texto, Provérbios 16:32. Melhor, presta atenção, é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Melhor aquele que consegue dominar o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Inteligência emocional é a nossa capacidade de administrar as nossas emoções. É essencial para a vida. Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, ele vai dizer que o QI, que é o consciente de inteligência, pode nos levar até o mais alto lugar. Você pode alcançar lugares altíssimos porque você é inteligente, mas manter você lá somente a inteligência emocional. Eu conheço muita gente boa, gente capacitada, gente talentosa, gente que se pegar um instrumento toca demais, se dá um microfone para ele, mas não tem inteligência emocional. A falta de inteligência emocional desequilibra as nossas vidas. Então o Provérbios vai dizer em 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Na Bíblia a mensagem fica: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Você precisa aprender a ser um gestor dos seus pensamentos. Você precisa ter essa inteligência, a capacidade de olhar o que você está sentindo. Porque quando você é dominado por suas emoções, logo você não fala mais, você é gerido por elas. E se a raiva tomar o controle da sua vida, se a amargura tomar o controle da sua vida, você vai perder o controle de tudo. E eu vou dizer uma coisa para você: raiva se alimenta de raiva, amargura se alimenta de amargura. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que a resposta branda acalma o furor. Porque se você quer aumentar a raiva, é só colocando mais raiva, responda com raiva, faça com raiva, e você vai alimentar um bicho gigante. Por isso nós precisamos ter controle das nossas emoções. Olha o que eu escrevi: cuide dos seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam crenças, suas crenças se tornam ações, suas ações repetidas se tornam hábitos, e hábitos é o que você é. Se você não tiver inteligência emocional, logo você vai repetir velhos hábitos, coisas que não pode mais estar na sua vida. A inteligência emocional não é apenas a capacidade de controlar as emoções, mas também de utilizar as emoções de forma coerente, equilibrada e sábia. Então Provérbios vai apontar alguns tipos de inteligência, e a emocional é importante. Nós temos já 3 inteligências em Provérbios. Quantas? A primeira, a segunda, terceira, emocional. Interessante, quando acabou o culto hoje, teve gente que chegou para mim e falou: pastor, a emocional é muito difícil. Pastor, parece simples guardar o coração, mas quando eu vejo, pastor, eu já estou aqui. Mas essa inteligência salva a sua vida. Você vê vídeos na internet o tempo todo de gente que começou uma briga no trânsito e deixou as emoções tomar, e o final foi a morte.
A falta de gestão das emoções pode acabar com a sua vida. Você pode falar uma coisa fora de horário, uma coisa que você nem gostaria de falar, e acabar com relacionamentos e tantas outras coisas. Nós temos a quarta inteligência. Quem está aprendendo até aqui, vocês estão quietos demais, mas a mensagem de hoje, mas olha lá, dá um glória a Deus à toa aí, fala, à toa não, né, dá um glória a Deus aí, me ajuda. Vocês não estão muito inteligentes hoje. A quarta inteligência, essa é fácil, você domina. Essa eu vou falar até rápido. Inteligência relacional. O que os psicólogos vão chamar de inteligência interpessoal. É a inteligência dos relacionamentos. Eu nem preciso ensinar isso, porque você lida bem com as pessoas, é ou não é? Você lida tão bem com pessoas que se na sua casa tivesse 10 cachorros, você agradeceria no lugar de uma pessoa, não é? Eu prefiro 10 cachorros do que uma pessoa. A grande verdade é que pessoas são complicadas. E olha, a revelação, as pessoas são complicadas, inclusive nós. Relacionamentos são difíceis. É um desafio na vida humana. Gestão de pessoas e relacionamentos é difícil. Mas a verdade é que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. Provérbios vai dizer em 27:17 que como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu. Como que a gente cresce? Cresce no relacionamento, cresce na troca. Eu cresço quando me relaciono com você, você cresce quando se relaciona comigo. Então se distanciar de pessoas é algo impossível. Até porque, irmãos, que você precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro? Ninguém. Glória a Deus pela sua vida. Ore por mim, então, parece que sou eu que estou precisando. Mas o que é dinheiro? Dinheiro é a recompensa que você recebe por resolver o problema do outro. Logo, se o outro não tem problema, ele não compra de você, porque você não resolve o problema dele. Então, até nisso você precisa do outro. Para você vender para o outro, você precisa aprender a se relacionar. Então, inteligência relacional é muito importante. Ela envolve também a nossa formação de caráter. Dizem por aí que nós somos a média das 5 pessoas que nós nos relacionamos. E eu sempre digo aqui na igreja que, para mim, isso bate. Porque se tivesse agora aqui o mineiro do meu lado, quem conhece os mineiros? A Kênia e o Gelsimar. Se o mineiro estivesse falando mineiro agora do meu lado, 30 segundos depois eu estava falando, ô trembão, sou. Aquele sotaque me pega. E se eu não vigiar, eu estou falando igualzinho eles. Tem mais alguém que é assim, igual eu? Deixa eu ver, tem? Só eu que sou tonto assim? Não, vocês são também. Relacionamento pega. Se alguém ficar perto de você amargurado, você está feliz, mas um minuto depois você está assim, amargurado também. Fique perto de gente que só fala mal dos outros. Quando você vê, você está falando mal. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 13:20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Você pega. Tome cuidado com quem você anda. Quem são seus conselheiros? Lá no livro tem uma parte só sobre conselheiro. Tem gente que diz assim: se conselho fosse bom, não dava, vendia. Aí Provérbios vem e diz: na multidão de conselheiros tem sabedoria. Quem são seus conselheiros? Quem fala ao seu coração? Quem são as pessoas que corrigem, que puxam a sua orelha? As pessoas que são verdadeiras com você, que não estão por interesse, por resultados, que estão para te fazer melhor. Então, a inteligência relacional, ela é muito importante. Nós vamos entender que amar a todos, mas compreender que nem todos terão o mesmo nível de acesso à nossa vida. Nós precisamos entender que conceder influência apenas aqueles que demonstram maturidade e sabedoria para exercer essa influência na minha vida.
Tome muito cuidado. Inteligência relacional. Quer ver um ponto da inteligência relacional? Vocês estão dormindo já? Quem está dormindo, diga glória a Deus. Amém. Um pontinho só da inteligência interpessoal. Essa é simples, você faz tranquilamente. Perdoar. Que nem diz o Cashilu. Perdoar é fácil? Mas isso faz parte da inteligência relacional. Quarta inteligência. Vamos lá, 1, 2, 3. Relacional. Então nós já temos 4 inteligências. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta é a intrapessoal. Provérbios vai nos ensinar isso. Esse texto pegou a minha alma de um jeito. Provérbios 27, 19. Olha, leia esse texto, por favor. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Intrapessoal é a capacidade de olhar para dentro, de avaliar o coração. Porque o coração do homem revela a sua verdadeira identidade. É o que o texto está dizendo. Por isso nós precisamos entender que muitas vezes o nosso coração não consegue enxergar as lacunas, as dificuldades que a nossa mente não consegue enxergar as lacunas, as dificuldades do nosso coração. Mas pode ter muito engano, motivações erradas, intenções erradas, sonhos errados. E tudo isso vai influenciar o processo da nossa vida. Eu preciso ter capacidade de olhar para dentro, de avaliar o que está dentro de mim. O homem sábio é aquele que aprende a sondar o próprio coração, olhar para dentro. Onde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso crescer? Aonde eu preciso ser transformado? Porque muitas vezes, Ari, nós temos facilidade de olhar para o outro, mas temos dificuldade de olhar para dentro de nós. A gente é bom de achar defeitos no próximo, mas em nós a gente não consegue achar. Essa inteligência em Provérbios é fortíssima, irmão. Tem um capítulo no livro só para isso. Olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si e ver o que precisa ser mudado. Deixa eu falar uma coisa que talvez você não entendeu ainda. Nem sempre o problema está no outro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu acho que o clima ficou meio pesado aqui, não é? Eu quero que você repita assim comigo: quem aprende a governar o próprio coração está mais preparado para governar todas as demais áreas da sua vida. Resumindo, se você não lidera a si mesmo, você não pode liderar os outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós lembramos ainda das inteligências até aqui? Vamos falar de novo então? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Graças a Deus você já tem as 5, é ou não é? Mas nós temos agora a sexta, inteligência verbal. O que vai se chamar de inteligência da comunicação, ou a capacidade de se comunicar. Olha o que diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da... Não, você precisa ler de novo isso. 1, 2, 3. Quem entendeu? Você pode matar como você pode gerar vida. Você pode construir como você pode desconstruir. Você pode abençoar como você pode amaldiçoar. Tem um conceito que está no livro também, que é um conceito judaico, chamado Lashon Hara e Lashon Tov. Esse conceito, eu comprei um livro de um rabino esses dias, Shafetz Chaim, que eu fiquei bobo de ler. Esse livro mexeu muito comigo, irmão. Quando eu falo alguma coisa, logo eu me arrependo. Quando eu ouço alguém falando, logo eu me arrependo. Sabe por quê? Você pode estar odiando alguém, ou você pode não estar respeitando alguém,
só porque você ouviu falar dela, sem nunca ter conhecido ela. Vou dar um exemplo. De novo você. Vai você mesmo. Natália, tá ali, né? Em vez de mirar para cá também, né? Eu vou dizer o seguinte, olha a minha vontade. Eu vou chegar para você com toda a boa vontade. Rapaz, você conhece o Luciano? O cara é gente boa, São Paulino. É um cara, tem uma boa família, mas ele é preguiçoso. Porque tem uns mas aí, não, devia parar. Antes do mas, se tivesse parado antes do mas, estava maravilhoso. Mas ele é preguiçoso. Eu fui maldoso? Talvez. O efeito parece pequeno? Parece. Mas amanhã você encontra com o Luciano. E como que você se relaciona com o Luciano? Como um? E por que você se relaciona com o Luciano como um preguiçoso? Porque eu construí uma imagem do Luciano para você, dessa forma. Tome muito cuidado com o que você fala e com o que você ouve. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, depois que eu te conheci, mudou minha visão sobre você. Porque até então, o que eu tinha ouvido era isso. Então você se relacionava não com o Eduardo, com um personagem que criaram dele para você, e você acreditou. Tome cuidado com suas palavras, irmãos. Isso talvez seja o ponto que mais tocou em minha vida e que eu tive que mudar. Eu tive que mudar muito. Porque quando eu vou falar do outro, eu preciso lembrar qual é o efeito que vai causar na vida do outro. O Luciano amanhã pode encontrar com você. Ele é um bom corretor de imóveis. Ele é um bom, Paulinho, tem vários corretores de imóveis aqui. Mas amanhã, quando você for vender a sua casa e alguém fala assim: ah, tem o irmão Luciano, você vai falar assim: ah, o Luciano não, porque o Luciano eu destruí a vida dele por causa de uma palavra falada errada. Nós precisamos de inteligência para falar. E se eu fiz um comentário de manhã que eu não vou repetir agora, mas só um ponto. Você já percebeu que muita gente da nossa igreja vai para outras igrejas e muita gente de outras igrejas não vem para a nossa igreja? Não curte, não compartilha. Bom, já fiz o comentário inteiro. Sabe por quê? Por causa de uma visão equivocada que falaram sobre a nossa igreja sem nunca ter pisado aqui. Tem pessoas que estão aqui hoje que falam para mim: pastor, eu falei com fulano da outra igreja, ele disse: lá não tem palavra, lá é show, lá não tem educação bíblica, lá não tem palavra bíblica, lá é isso, lá é coach. E construíram uma imagem dessa igreja, e as pessoas pararam, não curtem nem no Instagram as coisas da igreja, mas a gente curte tudo dos outros, a gente apoia tudo das outras igrejas. Sabe por quê? Porque alguém criou uma visão equivocada desse ambiente aqui, sem nunca ter pisado aqui. Tome muito cuidado com o que você fala. Tem poder de vida e de morte. Sétima inteligência. Vou acelerar. Eu só tenho até meia-noite para pregar. Vocês estão prestando atenção mesmo, gente? Parece que estão dormindo. Não, glória a Deus pela vida de vocês. Então temos 6 inteligências. Vamos para a sétima. Inteligência prática. O que é inteligência prática, pastor? É a capacidade de colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui. Inteligência prática quase que se assemelha à sabedoria, porque é a sua capacidade de tomar decisões, de aplicar a sua inteligência, de colocar as coisas no devido lugar. É essencial entender isso daqui. Olha o Provérbios 22:3. Presta atenção. O prudente vê o mal e se esconde. O prudente vê o mal e
se esconde, ou seja, ele colocou em prática a sua inteligência. Mas os ingênuos, e aqui a palavra ingênuo é um perfil de Provérbios que está no livro, é o simplório, aqueles que a gente muitas vezes bate palma e diz, olha como o irmão é simples, humilde, mas na verdade está faltando para ele conhecimento. Está dizendo o seguinte: os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências, não tem capacidade prática. Nós precisamos dessa inteligência, que é a capacidade de aplicar. Eu quero que você repita comigo: toda decisão produz resultados. Então preste muita atenção nisso aqui. Tem vários textos, depois eu mando para você. Mas sabe, uma das forças da capacidade prática, da inteligência prática, se chama disciplina. Ninguém gosta de ser disciplinado, de ser repreendido. Mas a grande verdade é que vai gerar em nós capacidade, inteligência prática, é gente dizendo para nós, é gente forjando a gente, é gente nos repreendendo. Eu odeio disciplina, pastor, mas então você não vai crescer. Porque se você pegar o livro de Provérbios e pegar a palavra disciplina, repreensão e tantas outras coisas, você vai perceber que essa palavra sempre está apontando para crescimento. Se você quer ter capacidade, inteligência prática, capacidade de executar aquilo, você precisa aceitar a disciplina. Provérbios 4:13, põe para mim Provérbios 4:13. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Quando alguém repreende você, você tem que guardar aquilo. Eu sei que dói, dói, mas olha que diz Provérbios 12:1, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é ai. Eu sei que você não gosta, eu me disciplino o tempo todo eu estou me podando, o tempo todo eu estou revendo algumas coisas na minha vida, não é fácil. Então nós temos algumas inteligências, vamos lá, nós estamos na sétima, tá, vamos da primeira à sétima então, a primeira, a segunda, a terceira, vamos lá, a quarta, a quinta, eu não entendi, aleluia, a sexta, e a sétima, nós vamos chegar na oitava. Uma inteligência, em Provérbios é a inteligência financeira. Essa eu nem vou falar, porque está todo mundo rico, ganhando bem, é ou não é? Está sobrando dinheiro. Mas eu vou te dar uma revelação agora. Quem quer uma revelação sobre inteligência financeira? Vamos lá. Levanta a mão, eu quero ver. Quem quer receber, recebe. Tá. Então recebe essa revelação agora. Vou fazer cara de profeta. Ainda bem que eu vim de terno hoje. Inteligência financeira, olha que revelação, é gastar menos do que ganha. Vira no manto aí, irmão, olha a revelação, irmão. Ei, olha para mim, aquilo na sua conta não é diabo, não foi ele que passou o cartão. Deus está falando com alguém aqui, não é? Mas a inteligência financeira é muito simples. É muito simples. Olha o que diz Provérbios 6:6. Vão aprender com um bichinho desse tamanhozinho. 6:6, olha lá. Vai ter com a formiga, ao preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Verso 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, tem ninguém para instruir. Olha o 8. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ela junta. Guardar. Ser generoso, ser abençoador, mas também guardar. Uma inteligência muito importante. E infelizmente, até o ano passado, os meus atendimentos de gabinete, 9 de 10 eram problemas emocionais. Era problemas emocionais. Hoje, a maioria é sobre finanças, jogos, vícios e tantas outras coisas.
Então, irmãos, inteligência financeira é essencial. E a última inteligência, finge pelo menos que você está gostando da mensagem, fala, pelo menos finge. Você está doido, meu. A última, vou ter que acrescentar mais uma inteligência aqui. Então, muito devagar demais, sou. A última, inteligência existencial. Provérbios vai deixar muito claro por que você existe. Provérbios vai te dar um ensino profundo por que você nasceu. Miles Monroe tem uma frase que eu digo o tempo todo e vou repetir de novo. A frase de Miles Monroe é o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida, o primeiro é o dia que você nasceu, o segundo é o dia que você descobriu por que nasceu. Provérbios vai dizer isso no capítulo 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Deus fez tudo com um propósito. Tudo que Deus fez tem um porquê, inclusive a sua vida, inclusive a minha vida. Essa inteligência, ela é importante, porque vai fazer com que você tenha saúde espiritual. Há um tempo atrás, presta atenção em mim, um tempo atrás eu tinha uma certeza no coração, mas eu não tinha dados. Eu tinha uma certeza que parte dos problemas de depressão, ansiedade e outros, estava muito em volta do não ter um propósito de vida. Mas eu não posso afirmar isso até então, porque eu não tenho dados. O que eu tenho é gabinete, horas de atendimento. O que eu tenho é pregação, é ouvir vocês. Até que eu li um livro com dados científicos de um psiquiatra. Aliás, foram 2 ou 3 livros dessa área, que vai falar sobre religião e saúde, religião e medicina, e vai mostrar claramente que aqueles que creem em Deus, que têm fé, que acreditam em alguma coisa, eles têm mais capacidade de vencer determinadas doenças, inclusive depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de propósito de vida. E quando nós entendemos o propósito de vida, nós nos encontramos nessa terra. Você sabe por que você nasceu. Você tem certeza. Eu, quando tiver meus 90, porque eu só estou diminuindo, era 100, 90, agora eu já nem quero 90 mais. Mas quando eu morrer, eu quero chegar no final da minha vida com a certeza que eu vivi uma vida digna de ser vivida, uma vida digna de ser, de ter as pessoas à minha volta ter tido a minha presença, delas ter recebido o que eu carrego. Eu acho que é o Michael Murdock, eu não lembro quem, diz que no final da vida o que importa é morrer vazio, é pegar todo o talento, tudo que o Senhor semeou em mim, gastar em vida. Hoje eu vou dormir bem, um pouco ansioso ainda, adrenalina lá em cima. Hoje foi um dia bem corrido para mim, mas eu tenho uma certeza, eu deixei tudo no altar, eu gastei a minha vida nesse lugar. Quem está entendendo, dia glória a Deus. Essas inteligências, vamos voltar para Provérbios 23, vamos lá, Provérbios 23, quem está lá em cima? 24, perdão, quem está lá em cima? Bia, você que está aí, Bia, põe 24:3, Bia. Vamos lá. Com a sabedoria se constrói e com as inteligências, aqui está a inteligência, mas com todas aquelas que nós descobrimos em Provérbios, com inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência moral, inteligência financeira, interpessoal, intrapessoal, existencial, verbal, todas essas inteligências, nós consolidamos a nossa vida. Quem quer ter uma vida consolidada aqui nessa noite? E o verso 4: e pelo conhecimento seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos, e é uma casa perfeita, sim ou não? Sim ou não, gente?
Receba a unção nessa noite, receba a presença de Deus nessa noite, receba milagres nessa noite, receba dons nessa noite, mas saia daqui também com sabedoria e inteligência para governar, Quem crê nessa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda mais forte. Aplauda mais forte a Jesus nessa noite. Amém, queridos? Quem quer sabedoria e inteligência aí? Eu tenho uma notícia. Tiago disse: se você quer sabedoria, peça a Deus. Oh, quer dizer que Ele dá sabedoria. É ou não é? Então eu posso confiar. Deus me dá sabedoria? Sim, pastor. Deus deu sabedoria a Salomão, um menino, e ele governou com sabedoria. É possível ter sabedoria, é possível receber inteligência, e é possível viver governando de forma correta, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, eu quero